Muchas gracias por la presentación. Eu estou absolutamente fascinada com essa Bienal de Educação Artística. A discussão acerca do nome de nossa profissão é muito séria. Em Brasília, penso que é mais complicado, porque a educação artística entrou em Brasil durante a ditadura. É uma das coisas que entrou na ditadura com a proposta de se preparar um professor em 2 anos para ensinar música, teatro, artes visuais, desenho geométrico, dança, tudo isto a todos os niños hasta o ensino médio, hasta a enseñanza média. Era um absurdo epistemológico. É impossível, em 2 anos, formar uma pessoa que seja capaz de dominar todos esses conhecimentos, estas linguagens, para poder ensinar. Enseñança é uma produção tão importante quanto a produção do artista. É necessário estar muito bem preparado para produzir em educação. Né? Então, recusamos esta palavra. Eu quero apenas informar a vocês que passamos a usar o termo arte-educação. Primeiro, só juntos, arte-educação. Arte-educação sem o conectivo. Depois, colocamos um hífen entre arte e educação. E hoje, muitos de nós usamos uma barra como a barra de endereço de computador. Mas todas essas decisões de câmbio de nomenclatura são decisões que implicam câmbio de concepção também. Né? Recusamos também, não só por a força da ditadura e por uma recusa contra tudo que se ha criado na ditadura, nós recusamos a expressão educação artística. Recusamos também porque nesta expressão educação artística, a arte se torna mero adjetivo da educação. O adjetivo é o lujo, é o enfeite, como se diria enfeite? O adorno de educação. Este termo carrega este problema. A arte ser um mero adjetivo, um adorno da educação. Vamos criar outros termos. Quando André falava, né, em la mesa anterior, dos problemas com a arte como estudo transversal no currículo. Temos este problema em Brasil, porque nosso currículo ha sido escrito, hecho, determinado, desenhado por espanhol. Quando Paulo Freire estava vivo. Isto, para mim, é um dos maiores absurdos de colonialismo. E, acredita, ter a educação moldada por educador de outro país que não conhece nosso país, passamos por isto 2 vezes. O currículo da educação durante a ditadura ha sido moldado pela Universidade de San Diego, nos Estados Unidos. E depois da ditadura, em 1996, ha sido desenhado, determinado por espanhol. Isto é terrível. Carregar este currículo em la espalda é um problema em Brasil. Ele determinava a arte como transversal e houve uma pequena modificação e temos hoje currículo, arte como um tema transversal e arte
também como disciplina obrigatória. Eu penso que esta combinação de arte como tema transversal e de arte como tema vertical, como tema, como disciplina, seria muito perfeito se não houvera o que André ha falado. Se olvidam do transversal e é deixado de lado. Em Brasil está totalmente deixado de lado a arte como tema transversal. E temos solamente a arte obrigatória por lei em la escola. Desta Bienal, o que me ha encantado ha sido esta metáfora geográfica. Quando Salomão Azar me enviou este pequeno texto, eu me encantei. Vocês não imaginam o sofrimento de quebrar meu braço e os médicos dizerem para mim, talvez você não possa ir. Consegui negociar com meu médico para não operar, não engessar, e me prometendo que me comportava muito bem. Estou me comportando muito bem. Mas não queria perder uma Bienal que se promete a interterritorialidade, que se promete o diálogo de mapas, e não apenas de ideias, de lugares, de territórios, enfim, do imaginário também, uma inter-relação de imaginários acerca da função da arte na escola também. Né? É interessante aqui hoje. Podemos ver como e ela está cumprindo o que há pretendido discutir esta Bienal. Você tem dois carteles, um cartel aqui que aponta para a arte, para o indivíduo, para a subjetividade individual, para a busca de identidade, e outro cartel que apunta para o comunitário, tão discutido aqui e tão bem discutido por vocês, por Javier e por vocês, e quase todos que falaram do problema da comunidade, da arte para estabelecer relacionamentos sociais, o pensar social interligado com o pensar estético. Então, aqui já se revela. O cenário é muito curioso, porque é ambíguo como é ambígua a arte. Para mim, a melhor qualidade da arte é a ambiguidade. É o que a diferencia da publicidade, por exemplo. A publicidade fantástica, há publicidades que nos encantam os olhos. Em la televisão, por exemplo, mas a publicidade é concebida para uma única decodificação, a decodificação que vende o produto. A arte não é ambígua, pode ser interpretado diferentemente por diferentes sujeitos, depende da experiência de cada um. Aqui, o que temos? O que temos aqui? Temos uma mandala, um símbolo forte, universal, como diria Jung, de integração de corpo e alma, de cosmos e terra, de pensamento e ação, enfim, um símbolo, a circularidade que parece, como dizia Arnheim, a circularidade é a propensão mais forte do corpo humano. Quando uma pessoa se perde no deserto, anda em círculos, porque a circularidade é connatural ao corpo humano. Do outro lado, é uma umbrella também. Uma umbrella que apunta para a arte como uma força muito importante da educação. E principalmente porque integra
os dois carteles que vemos. A formação personal do indivíduo, a subjetividade, e o outro, a coletividade. Autonomia e heteronomia também. Então, é uma Bienal que está se realizando a tudo que se ha proposto. Se ha proponido? Proposto, então, falei certo. Então, quis destacar esta invitação que me ha sido mandada, enviada por e-mail por Salomão Azar, que é uma pessoa a quem eu admiro muitíssimo, muitíssimo. Eu da força, eu acompanhei Salomão durante a ditadura, seus sofrimentos, suas dificuldades, sua luta e o renascimento de Salomão depois da ditadura. Com a democracia, renasce um Salomão que abre o Taller Barradas, que para mim é um ponto de referência da educação artística da América Latina. Duas coisas estão me incomodando aqui. Eu vou dizer o que é isso. Primeiro, como é o nome disso? A aula, o que disseram? Classe? Não, como é que ela apresentou? Não é aula magna, é aula não, aula magna. Uma coisa assim muito... Como? Magistral. Meu Deus! É um pouco assustador, estou assustada. Não vou dar uma aula magistral, por favor. A outra coisa é dar um panorama de toda a América Latina. Também é impossível. Se eu me propusesse a dar um panorama de Brasil, também seria muito difícil, porque a diversidade é muito grande em nossos países, e a diversidade dentro do Brasil também é muito, muito grande. Nós temos lugares que estão trabalhando a cultura local, como Pará, a Universidade de Pará, tem uma maestria e um doutorado em arte com uma específica linha de investigação de educação artística que trabalha solamente a cultura amazônica, que para mim é fantástico, porque somente agora se está descobrindo muita coisa da cultura amazônica, né? Então, seria muito difícil. Então, vou falar... Eu vim aqui muito mais para entender melhor a América Latina, que é uma obsessão nossa, de Salomão, de Víctor Conde, de Argentina, de muitos de nós outros, uma obsessão nos entendermos entre nós outros, conhecermos o que se passa em nossos países. Eu vim muito mais para ver como se dá, se é semelhante ao Brasil, por exemplo. Eu não consigo falar sentada. O médico mandou que me quedasse sentada, mas não consigo. Foi lá. Vamos começar pela história. Não, pulou. É aqui. O termo virada é um termo compreensível para vocês. Em espanhol, virada. A mudança, o cambio. Nós temos, em la enseñanza de arte de Brasil, temos pontos muito importantes. Primeiro, a virada industrial, uma primeira virada, um primeiro momento de industrialização de Brasil. Opa! A eficiência aqui é tremenda. A primeira industrialização do Brasil, que era uma industrialização em termos muito caseiros, eu diria. Ela era a indústria de ferro batido, por exemplo, para a criação de portões, de janela, como é que é? Ventanas, etc. A indústria da construção civil para construir edifícios. Essas sido as primeiras de Brasil. E
a ensinança de arte ha sido muito anunciada, ha sido muito defendida, principalmente por políticos e por literatos, que é muito curioso isto. Por que literatos? Porque viam nós temos, é chamada também a virada da alfabetização, porque a ideia era que só progrediríamos se tivéssemos todo o nosso povo alfabetizado. E a alfabetização, o índice de analfabetismo era muito grande, coisa de 70% em alguns locais. E junto com a alfabetização para leitura e escrita vinha a defesa da alfabetização para a forma. O desenho não. Não é desenho. Desenho é design, né? Dibujo. Do dibujo e de princípios de desenho para a alfabetização formal, para formar bons trabalhadores desta indústria de construção civil. Então, é muito curioso. Recentemente, nós tivemos a virada modernista, que coincide com a virada, esta sim, eu sei que coincide com a virada modernista de Uruguai, com a virada modernista de Argentina, de Peru, que é a virada expressionista, que foi manejada principalmente por artistas, como aqui, Figari, por exemplo, vários outros artistas aqui em Uruguai, artistas, e aí já tínhamos uma classe de educadores que não tínhamos antes. Ha sido a escola nova, vocês aqui chamam de nova escola nova também, então, Argentina, que é escola, nova escola, que empieza a trazer a ideia de liberdade de expressão para a educação em geral, né? E a educação artística não era muito considerada, mas os artistas, principalmente, que intentaram grandes modificações. Em Brasil, um artista, Augusto Rodrigues, ha criado uma escolinha se chamava Escolita de Arte, mas criou-se um sistema, o primeiro franchising educacional do Brasil, sem interesse econômico. Ele era uma pessoa completamente desprendida de interesse econômico. Eu criei uma escolita de arte em São Paulo, e para isto um empresário pagou seu ticket do Rio para São Paulo. Eu o hospedei em minha casa para reunir o grupo para então termos uma unidade ideológica para formar uma escolinha. Esse foi o sistema foi a primeira institucionalização da ensinança modernista de arte em Brasil. E chegamos a ter 134 escolas no Brasil e uma em Paraguai. Que vem depois? Dos anos 60 e 70, nós tivemos, através das universidades, uma peleia por la especificidade de linguagem. Era o problema. Não tenho nada que ver com teatro. Nada. Eu sou artista plástico. Tenho minha linguagem. Não tenho nada que fazer com os de teatro. Em música, lo mesmo. Somos músicos, não temos nada a ver com artes visuais, e os de artes visuais também. Era um rechaço bibliográfico, inclusive. Não se leía nada, a não ser de artes plásticas. Não se leía nada, não sei se ha passado isto aqui em Uruguai.
mas é passado em outros países, por exemplo. Colômbia é passado isto porque ha sido muito forte o alto modernismo em Colômbia. O alto modernismo é muito dirigido por Clement Greenberg, que dizia que a arte, que o que importa é a obra, não importa quem a hecho e onde ha sido hecha. A obra é inteiramente autônoma. Então, o social, onde estava, eliminado. A palavra raiz cultural, era uma pornografia naquele tempo. E tivemos a virada pós-moderna, que alguns chamam, que a maioria dos países chama de virada cultural. É quando a arte passa a ser vista não só como expressão, mas também como cultura. E é neste momento que o sentido da arte se amplia, e se amplia para incluir imagens de outra categoria, e ações de outra categoria. É quando finalmente o século XIX é vencido. As classificações, pintura, escultura, dibujo, são ultrapassadas. E você pode ter tudo isto junto. As universidades tentam cambiar seus currículos para trabalhos bidimensionais, trabalhos tridimensionais. Não funcionou. Continuou a mesma divisão do século XIX. E penso que em arte, a única coisa que tem rompido o século XIX em las universidades em Brasil é a arte digital. O resto continua com o mesmo, a mesma divisão, mas não no mundo da arte. No mundo da arte é diferente. Esta virada pós-moderna estabelece algumas categorias muito interessantes, que é a interrelação do erudito com o popular, a produção de arte coletiva, a produção de arte conjunta, e esta ha sido feita principalmente pelos artistas, críticos, historiadores e arte educadores. A história de arte cambia, não é solamente mais o documento visual que interessa, mas se deram conta de que a história da arte é a única história da qual o objeto permanece da mesma maneira que foi criado 4 séculos atrás. Toda outra história é uma história que você se baseia em documentos, que você se baseia em relatos de pessoas que já não vivem mais. Não há como comprovar a história de 200 anos atrás, política, por exemplo, não há como comprová-la. É difícil, a não ser encontrando novos documentos. Mas que nunca foram, viejos documentos, que nunca foram descobertos. Mas a história da arte está aqui. Ter um Velázquez, as meninas de Velázquez, hoje, para reanalisar, rever. O grande perigo da virada cultural é o abandono da arte, como se a arte fosse uma coisa desprezível. E solamente considerar as mídias, a televisão, o computador, a publicidade, os YouTube, tudo isso é muito importante. É muito importante se analisar com nossos alunos. Esta é a vida que eles estão a viver. Mas também é muito importante uma arte historicamente construída. Velázquez hoje traz problemas para a arte que nunca han sido resolvidos. É o problema da interpretação ou da apresentação. Aqui, nestas mesas, há passado esse problema frequentemente. A arte é representação, me representa, eu me represento na arte, ou arte é apresentação. Não
tem nenhum compromisso com representação, mas apresentar algo. Bom, nós temos agora a virada educacional dos artistas dos anos 2000. É a ideia de que um artista tem na ideia, alguns artistas jogaram em la cultura a ideia de que o próprio ato educacional é arte. Que ele, como professor, pode estar sendo artista. Se não é um professor meramente transmissor, se não hace isso que eu estou fazendo aqui agora, desculpem, que é mero discurso, ele pode, aquele ato educacional pode ser a sua obra de arte. Pode passar? Mas todas estas camadas continuam na nossa cultura, todas. Inclusive, os métodos e práticas generados pela virada cultural estão aí. Não mais na sala de aula, mas estão para entretenimento. Eu encontrei isto. Eu não sei se alguém aqui ha hecho esse tipo de exercício quando estudava na escola primária ou secundária. Quem ha hecho esse exercício de ampliar figuras? Levanta a mão. Quem? Continua hoje. Isto foi sido generado na virada industrial. Por quê? E a grande influência inglesa. Por quê? Porque o operário teria que estar preparado para reproduzir em tamanhos grandes o que o cliente lhe pedia para pintar numa parede, enfim, o que o cliente lhe pedira. A Inglaterra colonizadora começasse a ser vista em regiões que eles não colonizaram, como a América do Sul, começasse a ser visto com simpatia. Então, é muito curioso como se usa lá as exposições de linhos para diferentes objetivos. Pode passar? Bom, no pós-modernismo, nós temos toda esta uma virada muito importante também nas exibições. Como a expressão do niño não era o bastante em educação, era necessário também que ele construísse um repertório e uma capacidade de ver arte. Começou-se a fazer exposições para ninhos. É quando o Centro Pompidou começa a fazer o trabalho magnífico que ele faz de publicação de livros para ninhos acerca de artistas e obras do acervo e também exibições desses artistas para os ninhos. Hoje, o Centro Pompidou tem um pequeno edifício só para os ninhos, para fazer exposições para ninhos, exposições de artistas importantes para ninhos e ateliê para os ninhos. Lo mesmo em Chicago, olvidei o nome do lugar. Muito também em Israel. Em Israel, o Museu da Diáspora é menor que o edifício que é destinado à educação. O edifício de educação é mais grande que o próprio edifício do museu. Isso me ha espantado e ha sido porque, em geral, no museu, é preciso hoje os museus, para se demonstrarem atuais, sociais, eles necessitam ter uma ação educativa, mas, em geral, colocam numa salita pequena. Muitas vezes não tem nem espaço para os ninhos trabalharem, fazerem nada. Os catálogos de arte, de exposições de arte, são fantásticos, bem impressos. Os panfletos para ninhos e para professores, simplesmente usamos xerocado no Brasil. Xerox é uma marca que usamos.
simplesmente fotocopiados. Isso. Mas introduz, depois dessa onda da exposição de artista para criança, empieza agora as exposições culturalistas, as exposições que tratam a arte como campo expandido, arte e suas circunstâncias. A arte é o meio onde está. A arte é o indivíduo que querem conquistar. Ou, neste caso, os niños. Querem conquistar os niños, então, a arte é a vida do niño. Vamos ver uma aqui. Bom, esse é do pós-modernismo ainda, muito crítico. O pós-modernismo é muito crítico. Se passou por um perigo muito grande de deixar completamente de fazer arte e só discutir arte, né, que é o oposto do que se fazia no modernismo. Pode passar? Por exemplo, essa é uma proposta de los niños, e estou bem no início do modernismo, de que o que vocês veem nos magazines, retirem imagens dos magazines, mas retirem para ser uma crítica da sociedade. Esta crítica é muito curiosa, porque em vez de várias etiquetas publicitárias, prefira os mesmos produtos, só com uma apresentação de design diferente. É a ideia de que a publicidade vende as mesmas coisas, só mudam as etiquetas. Pode passar? Atualmente, no mundo atual, esta virada do artista, esta virada do artista em direção à educação, está principalmente concentrada nesses 3 livros e neste artículo do Denis Atkinson, que não conosco personalmente, mas como eu já não organizo mais congressos, é muito cansativo. Uma ex-aluna minha está a organizar um grande congresso em novembro, e eu a convenci a trazer para o Brasil o Denis Atkinson, que é inglês. Esses 3 livros, do Madoff, do Wilson e da Felicity Allen, são livros de artistas sobre educação. Esta é uma coisa muito interessante. Então, esses livros comprovam que há uma vocação neste momento do arte, virada a um pouco de otimismo demasiado, mas que há um caminho do artista a pensar a educação, e a educação como processo criador deles próprios. O Denis Atkinson é muito curioso. Você conhece o Denis Atkinson? Porque a ideia que ele tem do evento para Denis Atkinson, essas coisas de aulas todos os dias, não é o principal. O que realmente mobiliza as pessoas em arte é o evento. Como é que a gente traduziria evento para espanhol? O acontecimento. É o acontecimento. É o acontecimento que torna visível e que é imprevisível. Então, me alertou para uma coisa que eu acho muito significante em tempos de hoje. A arte é isto. A arte é o visível, o invisível e o imprevisível também. Pode passar? Pode passar, esse sobrou. Pode passar. Bom, Denis Atkinson aqui dá este exemplo de um coletivo chamado Casa Grande de Chile, que tem suas ações artísticas estão sendo jogar, se diz, tirar de avião ou de helicóptero poemas em lugares que han sido bombardeados durante as guerras. Bombardeiam de poemas escritos em espanhol e na língua do lugar que onde eles estão atuando. Este aqui é Varsóvia. No castelo de Varsóvia, que foi totalmente destruído.
há chamadas através de rede social para aquele dia, aquela noite, naquele lugar, e bombardeiam com poemas. É muito interessante, porque é uma população que tem a memória da memória, porque a maioria não está vivo, que foi bombardeado pelos alemães, mas seus filhos, seus netos, essa memória do sofrimento ha sido transmitida. Então, esta população que conhece pelo menos a memória do bombardeio real, está sendo bombardeada com poemas. É este tipo de evento imprevisível, acontecimento imprevisível, que, segundo o Denis Atkins, é muito mais perene e muito mais efetivo como mobilização do indivíduo, transformação social, transformação personal, transformação coletiva, do que as próprias aulas todos os dias. Se queda para vocês pensarem. Pode passar? Os bombardeios estão sendo feitos em Guernica, Varsóvia, Dubrovnik. Pode passar? Pode passar? E aí eu vou começar a mostrar uma exibição culturalista. Essa exibição é uma exibição chamada Labirinto da Moda, uma aventura infantil. A ideia é centrar a exibição, o objeto expositivo é a roupa de ninhos, especialmente a roupa dos inícios do século XX. Mas a maneira como essa exibição se organiza posso dizer que é uma das primeiras ações culturalistas que tivemos em Brasília. Em peça pós-modernista, portanto. Agora penso que já sento. Em peça, a entrada é esta obra de Soto, que é penetrável. É uma obra para se passar por ela. Eu já vi esta obra sendo exibida numa galeria em Chile, em Santiago do Chile, contra a parede. Não havia nenhuma penetração. Era contra a parede, não se podia entrar na obra. E era completamente proibido tocar na obra. Então, esta é a entrada. Uma obra de artista erudito, de artista tão importante que ha hecho el mural de la UNESCO em Paris, do prédio da UNESCO, ha sido hecho por ele. Pode passar? Em seguida, o corredor hecho de quê? De chita, que é o tecido em Brasil mais barato que pode existir. As pessoas pobres teriam vergonha de se vestirem de chita, porque era a mais barata o mais barato de los tecidos. Mas usavam muito para a mesa, para cobrir a mesa, para como é que se diz lençóis? Você tem outro nome? Para a sávana. Né? Então, neste contraste, o erudito e o popular. Pode passar? Algumas releituras, que foi o assassinato da abordagem triangular, mas essa aqui está sendo bem feita, que é umas releituras do Penetrável de Soto, em material usado para costuras. A fita métrica, enfim, o zíper ou fechecler, como se diz aqui? Cierre. Nós não temos em Brasil uma palavra para isso. Usávamos hasta 1960 fechecler, que é francês. Depois, a influência americana foi mais grande e usamos zíper. Pode passar? Pode passar. O zíper ha sido um problema. Estas imagens han sido retiradas no dia da inauguração. Ha sido um problema que nenhum de nós outros pensou. Era
o enganche de los pelos de los niños desses zíperes. Então, ha sido vestido de plástico para que não se dane os pelos. Pode passar? Cada lugar, o educativo ha sido realmente uma virada importantíssima para a mediação cultural em Brasil. Não vai dar tempo de mostrar tudo, de ler tudo, mas cada lugar da exibição tinha primeiro, eles mostraram, como dizemos em Brasil, eles mostraram a cara, porque fizeram 2 panfletos explicando o que era o educativo dessa exibição. Trabalharam com a abordagem triangular, pode passar, e também a exibição, ela traz esta marca da abordagem triangular. Pode passar? Porque, primeiro, ela está contextualizando a roupa. A exposição é de roupa, é de moda, de ninhos. Mas ela contextualiza a gênese da roupa. Primeiro, ha sido o hilo, com o trabalho do Soto. Vários hilos. Agora são os hilos que se entrecruzam para tecer. Para tecer lá o tecido. Aí então, havia permanentemente uma pessoa usando o tear. Pode passar? Depois, como se concebe uma roupa, uma oficina de costureira. A ideia é que os niños não sabem mais como se faz uma roupa, se compra em las tiendas, a roupa pronta. Então, este é muito interessante, porque é contextualização, e depois em cada lugar, esta exibição teve 6 versões, esteve em 6 lugares. Cada lugar, ela identificava uma costureira, uma oficina de costura, e alugava a oficina de costura e integrava a esta que é a primeira. Pode passar? Esta aqui, por exemplo, aí ela alquilou esta oficina de uma costureira e coloca as fotos da família da costureira. Ela alquilou todo da oficina. E é muito curioso que ela se pagou a costureira, ela teve umas férias forçadas e muito felizes, porque ela ia todos os dias à exibição para dizer ao público: esta é minha, esta oficina é minha. Pode passar? Também pode passar. Da oficina também, a abordagem é totalmente freiriana e aquilo que chamamos pedagogia questionadora. São perguntas que se fazem. O trabalho de costura é feito em várias etapas. Lê em espanhol, Fernanda. O trabalho de costura. Elizabeth, por que eu estou lhe chamando de Fernanda? Desculpa. Sim, leia isso aí. Sempre uma proposta de Elizabeth. Agora não vou esquecer jamais. Pega aí para você, porque eu quero dar um descanso a vocês de escutarem este portunhol terrível. Imaginando que ali a última Elizabeth, imagina. Ela a última, esta última mesmo. Imaginando. Sempre proposições, eram proposições de fazer, perguntas para descobrir mais. Pode passar, Elizabeth. Criou um museu. Faz de conta, se entende? Hace de conta. Chamado Jean-Jacques Rousseau.
¿Por qué Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau ha sido el primer filósofo que ha llamado a atención para a roupa de los niños, criticando a maneira que se vestiam os niños no século XVIII, que os niños nasciam e amarravam em cueros, o nome era cueros, em português, não sei como. Eram sacos que você colocava o ninho e se amarrava. E ele criticava como é que e os movimentos impedem o movimento do ninho. Ah, sim, isto. Graças. E Piaget, anos depois, vai comprovar isso. É muito importante, pelo contrário, excitar os ninhos, excitar os movimentos de los ninhos. Por isso se coloca tanto pendurucalho quando os ninhos nascem, para que aquilo os excite a móveis para incentivar com o movimento das mãos, dos pés, etc. Pode passar? Epa, aí é que está duro. Se pudesse, aí não dá para, não está dando para vocês verem, né? Não dá. Ela cria, o que ela faz para esse museu? Ela consegue sacar fotocópia de los grandes de los grandes quadros nos museus brasileiros, como ela lo conseguiu, eu não sei, em tela, porque não há nada de papel nessa exibição, só no último momento da exibição há papel. Toda a exibição é com tecido, com tela, enfim. Pode passar? Aí você vê, este é um Van Gogh do MASP, este aqui. Como ela sacava a cópia com a moldura, para deixar muito claro que era uma cópia. Então, também copiava a moldura em tela. Agora, este lugar é um lugar muito interessante, em São Paulo, construído pela arquiteta Lina Bobardi, e era uma antiga fábrica. Ela mantém as luzes de fábrica. Essas não são luzes especiais para exibição, são as luzes da fábrica. Mas aqui há isto. Como? Por quê? Mostrar uma época? Propriamente não, porque há obras do século XX e obras modernas também. A Tarsila do Amaral é uma obra moderna que está aí. É uma ironia, principalmente uma ironia com o elitismo dos museus. Ela criou um boneco, não sei se está aí, pode passar? Sim, um boneco onde se passa, boneco, quando se entrava na exibição do museu, hace de conta, o boneco dizia: cuidado com o dedinho, não pode correr, porque são as interdições do museu. Então, assim a ironia com as interdições do museu. Pode passar? Novamente, o museu para ela ha sido tão importante que ela ha hecho 2 folders educacionais para o museu. Pode passar? Pode passar, não há tempo de... novamente é uma obra de erudita, do Hishinuma, um artista japonês, mas que tem muita influência em Paris, que ele ha sido lançado em Paris por Pierre Restany, que era um crítico muito, muito prestigioso. São roupas infáveis. Pode passar? Também do Hishinuma. Pode passar? Este vale a pena, porque tem poucas coisas. Lê para mim, por favor. Hola. Sí. ¿Usted ve personas vestidas de pez por ahí? ¿Existen ropas que hacen a la gente?
Flutuar. Flotar. Flotar. ¿Qué ropa usted elegiría para cambiarse a una pelota? ¿Qué cosas usted transformaría en ropa? Una ropa de pez nos da la capacidad de quedarnos sumersos, o sea, sumergidos. Então, estas são questões para a imaginação. Pode passar? E chegamos agora ao centro da exibição, porque o museu era sempre de niños com suas roupas, mas uma contextualização, como a arte representa os niños, as roupas de los niños, não? Agora aí é o centro da exibição, o objeto da exibição são as roupas infantis. Pode passar? Que algumas vezes, para contextualizar também, ela tem a obsessão do contexto, que é muito bem-vinda em exibições culturalistas. Também pôs alguns brinquedos. Pode passar? Pode passar? Pode passar? São os trajes antigos. Pode passar? E um momento do lazer. Agora começa o momento do lazer. Pode passar? Os ninhos entravam neste recinto, largo recinto, com muita coisa para cambiar suas roupas e se caracterizarem como quiserem. Ela chamou de brechó. Brechó é um termo francês, não é, Apolline? Como você traduz para espanhol? Brechó. De roupa, brechó é um termo que se usava em França para roupas usadas. É uma tenda de roupas usadas. De segunda mão. Aqui não eram de segunda mão. Han sido todas compradas para os niños cambiarem de roupa. Eles entravam, cambiavam nestas cabines aqui. Nos primeiros dias, as madres podiam entrar. Depois, ela encontrou uma maneira de proibir. Porque as madres se quedavam tão ansiosas. Cambia esta, usa esta, cambia por esta. Que os niños não podiam ter capacidade de escolha. Então, ela resolveu proibir as madres de entrarem. Pode passar? Este é durante o carnaval, uma edição da exposição durante o carnaval. Então, muita fantasia.